Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Amém. Está feliz de estar aqui nessa manhã? Estou tão grato a Deus. Estou tão grato a Deus por estar aqui. Tão grato a Deus. O Senhor tem colocado no meu coração de estar falando nesses dias. Iniciamos domingo passado sobre uma série chamada Sonhos. Vários temas voltados ao aspecto de sonhos. Aqui na Lagoinha nós temos o início, o start, esse curso para novos membros. E a última aula é uma aula que eu e minha esposa, a pastora Simone, fazemos. E temos falado com tantas pessoas. Pessoas de outros ministérios têm muitas vezes procurado para a gente ter um tempo de comunhão. Eu tenho notado uma área que tem me preocupado muito. É que as pessoas, os irmãos, têm tido seus sonhos diluídos, destruídos, desmanchados. Ele tem desistido dos seus sonhos, tem desistido dos seus planos, dos seus projetos. Muitas das vezes tem desistido do principal, do propósito em Deus. E isso tem me trazido tanta preocupação, tanta aflição. Tem sido minhas orações: Senhor, ajuda-nos a estar no mundo, mas não nos contaminarmos com ele. Ajuda-nos a caminharmos, a progredir, a perseverar, a nos esforçar. E domingo passado, o Senhor nos trouxe um texto. Quem lembra do que foi falado domingo passado? Superar nas... Não, fala forte então, Lagoinha. Superar nas crises. Queridos, todos nós estamos passando ou passaremos por crises. Isso é inevitável. A questão é, como você passa? No que você crê e acredita? Tudo que você tem de sonhos, de planos, continuam firmados no alicerce em Cristo? Ou nas crises a gente titubeia e naufraga? E dentro desse mesmo aspecto, hoje tivemos uma reunião, um café da manhã maravilhoso com nossos líderes. Terminando o café, o Senhor pôs algo no nosso coração, no meu coração, e compartilhar, que está aqui ainda no meu coração, tão quente. Que é que muitas das vezes a gente pega um instrumento desse aqui, e a gente toca uma corda, uma pessoa, uma situação, e você vibra ela. E quando você toca essa corda, que é uma nota, ela começa a vibrar todas as demais que estão em volta dela. E veio ao meu coração isso, eu compartilhei com os líderes algo que não estava no meu propósito, no tema. E nós precisamos compartilhar com vocês nessa manhã. Precisamos vibrar. Como vibrar? Como no estádio do Palmeiras, do Corinthians, vibrar? Não. Nós precisamos estar alinhado, antenado com o que o Senhor tem para nós, mas também com o que o Senhor tem para o nosso irmão. A vitória sua é minha vitória, a sua alegria é minha alegria, o que você conquista é minha conquista. Como corpo de Cristo nós vamos crescendo, e eu vou entendendo que nós somos um em Cristo. E quando eu começo a vibrar, as dificuldades, as moléstias não impedem de eu continuar sonhando e caminhando. Continue sonhando. Não pare. Já que está falando com a pessoa do lado, fala assim, dá uma cutucada em amor, fala assim, ó, não desista. Não pare de sonhar. Não pare de sonhar. Não pare de sonhar. Lécio, não pare de sonhar. Não pare de sonhar. Lidimar, não pare de sonhar. Não pare de sonhar. Continue firme. Não importa o que tenha ocorrido, não importa, Deus tem realidades novas para você. Não importa a situação em que você está, Deus já tem preparado. Antes de eu e você nascermos, Ele já tinha um plano e um propósito. Isso vai se cumprir. Creia, tome posse. Não pare. Tem áreas da minha vida que realmente eu sou muito sonhador.
Às vezes eu fico imaginando e não aconteceu ainda. A pastora Simone sabe, às vezes eu já estou olhando um lugar maior para atender mais pessoas, melhor para atender mais nossas crianças. Eu estou orando, Senhor, tem tantas pessoas, pessoas carentes, pessoas necessitadas, tantas famílias desesperadas. Pai, cada um aqui é um pastor e uma pastora em potencial para levar a Tua palavra, o Teu amor. Eles só precisam entender que eles fazem parte de um propósito, de uma proposta maior. Eles fazem parte de uma proposta melhor. Eles precisam entender isso, que eles não estão sozinhos, não estão aqui como igreja para ser apenas algo religioso. Precisa ter um momento espiritual. Não, você precisa ser filhos de Cristo, filhos de Deus, irmãos em Cristo, melhor dizendo, filhos de Deus, irmãos em Cristo, com um propósito de continuar fazendo as obras de Jesus. Simples assim. Sabe o que me impede de atingir meu objetivo? Eu mesmo. Sabe o que pode impedir você de permitir que os planos de Deus sejam estabelecidos? Você mesmo. Mas é o diabo. Não, meu irmão. A Bíblia diz: enfrentai o diabo e ele fugirá. Se o diabo, que é o nosso maior inimigo, ele fugirá em Jesus, você se prontificando. Por que você tem medo? Por que você quer parar e desistir? Não pare. Não perca seus sonhos de vista. Continue. Os sonhos são realidades. Eles ainda não ocorreram, mas eles vão ocorrer. Você não está autorizado a parar de sonhar, a parar de semear, a parar de plantar, no nome de Jesus. Se você não tem fé, eu tenho fé por você. Continue, não esmoreça, não pare. Mas pastor Rogério, você não sabe o que eu estou passando. Deus já sabia antes disso acontecer. Ele continua sendo Deus. Quero falar de um texto nesta manhã, de um profeta menor. Parece que estou lembrando do nosso carisma, que a gente estava falando, caiu na prova, hein? Os profetas menores. Ele não é um profeta menor porque ele era pequenininho de estatura, não, viu, meus irmãos? Não é chamado de profeta menor porque ele não fez muita coisa, não. É porque tinham poucos relatos históricos a respeito dele. É um livro pequeno, por isso, nesse aspecto, chamado de profeta menor. Quero te convidar a abrir o livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 3. Esse irmão vivia um tempo muito parecido com o nosso, em alguns aspectos. Vivia numa sociedade com parâmetros sociais, morais em decadência. Parece que eu estou falando da época do Velho Testamento ou de hoje? Não parece nossos dias? Onde coisas que nós sempre entendemos que é errado, forçam a falar que isso é certo? Onde eu sou obrigado muitas vezes a fazer e aceitar coisas que eu não quero? Culturas, regras, querem incutir. E como nessas últimas 2 semanas nas mídias sociais, uma pessoa que não conhece de Deus, não tem vivência com Deus, não conhece da palavra, quer dar orientações de padrão da palavra, como nós devemos nos portar. Misericórdia. Queridos, vivemos tempos não fáceis. Como nunca, é momento de eu e você nos posicionarmos. Nos posicionarmos. E naquela época, Deus mostrou para Abacuque a situação do povo. E que o povo seria derrotado pela Babilônia. A Babilônia escravizaria este povo. Jerusalém, o povo de Israel. Imagina a situação.
Deus falando para você que você ia passar por um aperto, uma situação de escravidão, e você e todo o seu povo. Cenário fácil? Cenário não é fácil. E diante desse cenário, Abacuque, profeta do Senhor, ele dá uma mensagem para nós. E ele usou um termo, uma palavra, em cima deste termo, dessa palavra. Pode deixar projetado aqui a mensagem. O termo, a palavra, que é: ainda que ocorra isso, ainda que. Vamos dizer bem forte, Lagoinha: ainda que. O que pode acontecer? Ainda que aconteça isso. Eu não sei como está a sua vida, ainda que isso aconteça, Deus continua sendo Deus. Continue sonhando. Ainda que tudo possa acontecer, continue confiando, continue semeando, não desista, continue sonhando os sonhos de Deus. Como diz aquele cântico: os sonhos de Deus jamais vão morrer. Babilônia é um lugar terrível, com uma cultura horrenda. Você estudando um pouquinho do Velho Testamento, você vai ver que eles eram usurpadores, eles estrangulavam a sociedade, juros exorbitantes, impostos exorbitantes. As pessoas trabalhavam só para pagar os juros e os impostos, e comer um pouco e pagar para dormir. Talvez você esteja assim hoje. Talvez você esteja assim hoje. Mas eu quero dizer uma coisa para você: em Cristo você precisa ser diferente. Você não viverá como um escravo. Você não viverá apenas para pagar as dívidas, apenas para pagar os juros. Ah, mas o Senhor, eu não tenho mais nada, eu só pago isso e não me sobra nada. Eu vivo por conta disso. Não, Deus vai te colocar por cabeça para você viver, e viver em prosperidade. Prosperidade não quer dizer ser milionário e rico. Prosperidade é você ter suficiente para você, para a sua casa e para abençoar outros. Abençoar outros, preste atenção: semear, multiplicar na vida de outros. Outra área da Babilônia, eles viviam por conta da situação terrível. Eles eram envolvidos sempre com vícios de álcool, vícios de entorpecentes. Isso para tentar reduzir um pouco a dor do estilo de vida que eles tinham. Essa era a Babilônia. Sabe, meus queridos, eu não sei se você tem ainda algum vício, mas repreenda e expila isso no nome de Jesus. O vício que nós temos, podemos chamar assim, é o vício de orar, de louvar a Deus, de viver na pessoa do Espírito Santo de Deus, e caminhar, e ter vontade de buscar mais a Deus, e ter sede de Deus. Se você não tem sede de Deus, porque você tem orado pouco, tem buscado pouco, tem ido pouco, tem clamado pouco, busque mais ao Senhor. Ele vai te encher mais de graça, de unção e de poder, para que você possa ser canal, ferramenta dele, para abençoar outras pessoas. E aí a palavra que está escrita lá: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e todo mais ele vai fazer, vai se cumprir. Porque quando você se entrega a ele, você confia, você não vive mais você vive a vontade dele, os sonhos dele, os planos dele. Então não tem por que eu me desistir, eu me desesperar. É plano do Senhor, é propósito dele. Eis-me aqui, Senhor, me envia, eu estou junto. Ah, dificuldade sim, chuvas vêm, verão, calor, inverno, frio, não importa, eu contigo sou mais que vencedor. Abacuque é assim. Abacuque se posicionou dessa maneira. Olha o cenário de como que era a Babilônia, terrível. Outro aspecto, tinham vários deuses, uma idolatria absurda, tudo eles adoravam. Nós não temos ídolos. Nós acreditamos e adoramos somente ao Senhor. Seguimos o que Jesus disse para o diabo: somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás, darás culto. Isso é adoração, serviço a Deus. Nós não temos políticos,
não temos cantores, não temos influencers, não temos de estimação. Nós adoramos ao Senhor. Este é o nosso propósito. Então nós nos diferenciamos. Podemos ser até tomados pela Babilônia, como aconteceu em Abacuque, situações na nossa vida, mas nós não nos prostramos, não nos amoldamos, não tomamos a forma da cultura deles. Aonde você tem andado, Deus te coloca para ser luz e ser sal. Adoramos ao Senhor Jesus como nosso único Salvador. Você pode dizer amém? Pode dar um glória a Deus. É isso, meus irmãos, estamos juntos. Glorificar o Senhor. Está junto? Está entendendo? Está comigo, Lagoinha? Falei de Abacuque e nem li a Bíblia. Vamos ler a palavra do Senhor. Abacuque 3, versículo 17 em diante. Diz assim a palavra, bem conhecida: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, obrigado, Senhor, pelo todavia, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, aleluia. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós, para mim e para você nesta manhã. Olha que interessante, como começa aqui, versículo 17: ainda que a figueira não floresça, ou seja, ainda que não tenha como você colher, é um fruto que você não tem como colher, não deu fruto ainda. Não, essa situação, essa realidade de não ter acontecido, não pode te impedir de sonhar e continuar plantando. Eu plantei, pastor, plantei de novo, e não está dando, não veio fruto, não nasceu fruto. Continua plantando, continue plantando, plante, não pare, não desista do seu sonho. Sabe, meus irmãos, às vezes seria importante a gente entender e passar a compreender como que é o povo no campo. Por um tempo eu trabalhei em banco. Na minha juventude eu trabalhei no Banco do Brasil, e numa área que trabalhava, havia empréstimos, e empréstimos principalmente para pessoas fazendeiros que trabalhavam na terra, pequenos, médios, grandes. E eu olhava aquilo e achava um absurdo a quantidade de dinheiro que eles pegavam emprestado. E tinha um senhor de uma certa idade, muito querido, não está mais entre nós. E ele gostava de me ensinar. Eu era um jovem. Ele falava da importância da terra, do arar a terra, e muitas das vezes de acertar o tempo certo de semear. Não é semear de qualquer jeito, de qualquer maneira, em qualquer lugar. Mas ele falava de que muitas das vezes, às vezes ele comprava muita semente, preparava a terra, muito trabalho, semeava, e vinha o quê? O frio. No momento que não era para vir frio, uma chuva repentina, um período, e ele perdia tudo, ao ponto de não ter condições de pagar a dívida. E ele parava de semear. No ano que vem, você acha que ele parava, ele desistia? Ele fazia o quê? Sabe o que ele me falava? Quando acontece isso, você perde uma lavoura, é porque você semeou pouco. Deus envia pessoas para ir semeando fé na sua vida, viu? Na minha infância já tinha algumas pessoas depositando fé na minha vida, porque ele fala, eu lembro da frase como fosse hoje, é porque eu tinha semeado pouco, no ano que vem, no ano seguinte eu semeei mais, não tem um espaço muito maior.
Sabe, meus irmãos, isso é fé. Isso é fé. Eu não paro de sonhar, eu não desisto, eu continuo. Abacuque, na época dele, ele não tinha uma realidade, o cenário era ruim. Deus disse que seriam derrotados, o povo seria levado cativo. Não foi ninguém que falou, foi o Senhor. Mas sabe o que ele entendia? Que só havia uma maneira de se posicionar: confiando nas promessas do Senhor. Deus não disse que eles iam perecer, eles passariam pelas dificuldades. Deus não disse que você vai perecer. Plante, semeie, continue firme. Isso é fé. Hebreus 11 nos orienta. O que é fé? É você acreditar que aquilo está acontecendo sem de fato ainda acontecer. Quando você semeia, você não sabe quanto vai frutificar, quantos frutos você vai colher, mas você sabe que você vai colher. Isso é fé. Não aconteceu, mas você tem fé. Ah, mas eu vou parar. A palavra também nos orienta a isso. Eclesiastes 11:6 nos dá uma orientação nesse aspecto. Diz assim: plante de manhã a sua semente, e à tarde não repouse a sua mão, não retire a sua mão, em outra versão, porque você não sabe qual das sementes prosperará, se esta ou aquela. Qual semente que vai prosperar? Ou se as duas serão igualmente boas. Qual semente? Você não sabe. Então por que você vai parar? Por que você vai hesitar? Continue semeando. Mas a última deu errado, a penúltima também. Continue sonhando. Sonhe que aquilo vai acontecer. Não é um positivismo, é a confissão da palavra de Deus. Deus vela para que a sua palavra não volte vazia. Creia na palavra de Deus. Isto é fé. Isto é fé. Então o fato de você ainda não ter colhido não pode impedir você de continuar a sonhar e a semear. Amém, Lagoinha? Segundo ponto importante para nós. Antes disso, o pastor comentou aqui, ele mostrou sobre eu ia falar disso, e no texto das ofertas, o Senhor pôs no meu coração, rapidamente, põe o flip das ofertas, 2 Coríntios. Olha que interessante, a gente está falando de semear, não deixar parar o seu sonho. Você quando está sonhando, você está firme, você continua convicto, plantando, semeando. Mas quando você para, presta o versículo da oferta, o envelopezinho da oferta, está aqui, pronto, fica mais fácil. No envelope da oferta, que está aqui, tem um texto muito claro, que fala o seguinte: o Senhor suprirá a vossa sementeira. O Espírito Santo de Deus, a gente vai participando do culto, meus irmãos, é um culto ativo, vivo. Eu não posso virar aquela coisa, eu planejei isso. O Espírito Santo, eu tenho que estar sensível, você também esteja sensível à vontade do Senhor. Você tem parado de semear, por quê? Se a palavra diz que o Senhor suprirá a sua sementeira. O que é uma sementeira? É uma máquina de semear, de plantar. Quem vai dar semente? Quem? Repita, fala forte. Deus. Só que a partir do momento que você para de plantar, você acha que Deus vai te dar semente? Olha, querido, é uma chave espiritual. Não pare de semear, não pare de sonhar e semear. Até porque eu vou impedir o agir. Deus quer te abençoar. Por isso que eu disse no início, quem pode impedir a bênção de Deus chegar na minha e na sua vida? É somente eu e você. Segundo ponto: nunca é tarde para sonhar. Pastor, eu já tenho 20 anos que tento isso. Tem 30 anos que tento isso. A irmã Sara me faz lembrar do texto de Sara da Bíblia. Mas eu tenho idade avançada, não posso ter filhos. Quem vai dizer que pode ou não, não somos nós, é o Senhor. Não tome o lugar de Deus.
Não tome o lugar do Senhor. Versículo 17 diz que mesmo que o tempo tenha passado, mesmo que tenha acontecido isso, olha lá, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, tudo está contrário. É um tempo reverso, é um tempo de contrariedade ao que você deseja, ao que você sonha. Tudo que você sonha está acontecendo ao contrário. Não pare de sonhar, não é tarde. Mas já tentei de tudo. Não é tarde. Acredite que Deus pode fazer. Deus pode mudar a realidade da sua vida, do seu negócio. Você que está online, Deus pode mudar a sua realidade. Creia, confie. Ainda que aconteça tudo o que aconteceu aqui em Abacuque, não desista, não pare de sonhar. Deus ama pessoas que sonham. Notou? Davi, pequeno ainda, franzinino, adolescente, mas ele tinha sonhos, defendia as ovelhas, ele era esforçado. Deus separou ele para ser quem? Rei de Israel. Até hoje em Israel ele é lembrado. Tem vários. José passou pelo que passou, foi pregado numa terça-feira aqui pelo irmão, vendido pelos irmãos, zombado, foi escravizado, foi injustamente perseguido, jogado na cadeia, aconteceu tudo o que aconteceu com ele, esquecido. Não é tarde. Ele podia falar assim: eu desisto, mas não era tarde. Momento oportuno, Deus o levantou, e saiu um homem que estava na cadeia, sujo, tirou daquele lugar e colocou ele entre os príncipes como o segundo maior de todo o reino. Colocou um anel no dedo dele e falou assim: abaixo de mim. O rei falou: você é que manda, governador de todo o Egito. Você quer perder os seus sonhos? Quer parar de sonhar? Cuidado. Versículo 18 diz assim: todavia eu me alegro no Senhor. Queridos, Abacuque não tinha motivo para falar isso, para escrever isso. Ele era o mensageiro de uma notícia ruim. Tudo que estava acontecendo, desemprego, a economia, o cenário, a minha empresa está quase à falência, os meus negócios, o meu salário, eu não tenho mais condições de bancar, eu não sei o que você tem passado. Ei, o Senhor diz: pare, todavia, ainda que aconteça tudo isso, ainda que não haja mantimento, ainda que os frutos não estão acontecendo, você semeia, e isso cai em terra, não nasce, ainda que você está esperando os animais nos currais e não tem animal, ele não nasce, ele não dá cria, ele não multiplica, nada acontece. Ei, ainda que aconteça isso, não continue a reclamar, a bocejar, no sentido de falar mal. Chega de chorar, inclusive. Você tem chorado? O fato de você ter chorado, está passando por tudo isso, o Senhor está colocando ali um basta. Basta, chega. Deus pode mudar a sua realidade. As situações não são maiores do que o seu Deus, e isso não pode impedir de você se alegrar. Alegre-se no Senhor. Não é na vitória, não me alegro na conquista. Pastor, eu ganhei um carro, é gostoso, a gente fica alegre, mas a verdadeira alegria está no Senhor, está na minha salvação, no meu Redentor que vive e reina eternamente, quem me criou e sabia e tinha propósitos e planos para mim ainda no ventre da minha mãe, que tinha propósito para você no ventre da sua mãe. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que você serve. Tenha alegria, semeie, plante, sonhe os sonhos de Deus.
sonhos de Deus. Você pode não estar vendo. Você pode falar assim: mas isso não vai acontecer. Você precisa crer. A importância está em você crer. Pastor, como crer se não dá para acontecer, se não está acontecendo isso? Isso é fé. Aí a gente tem que voltar para a palavra. Você precisa ouvir mais da palavra, como nós estamos compartilhando nesta manhã. Crer. Embora, o último ponto, você não esteja vendo, creia. Isso não quer dizer que você pode parar de acreditar. Não está acontecendo na minha vida, eu vou parar, eu vou desistir. Você não tem direito de fazer isso. Deus já te salvou, Deus já te curou, Deus já te libertou, já te deu experiências no passado que você falou assim: não tem saída, e Ele abriu a saída, o escape. Por que Ele não pode fazer de novo? Ele vai fazer de novo, porque Ele continua sendo Deus. Você precisa crer nisso, crer nisso. Abacuque 3,19 diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele me habilita a andar em lugares altos. Como está a outra versão: faz-me andar em lugar alto. Quem que faz eu andar em lugar alto? Quem, Lagoinha, está comigo? O Senhor. Ele te habilita, Ele te dá condições, Ele te dá autoridade de andar em regiões. Mas pastor, mas é por fé? É por fé. Tudo começa no sonho, tudo começa na fé, meus irmãos. Como eu disse, junta ao seu irmão, ora com ele. Esposa, junta ao seu marido, começa a interceder e orar, clamar, declarar a palavra sobre a vida de vocês, sobre a economia de vocês, sobre a vida, o futuro de vocês, sobre sua família, sobre seus filhos. Ei, eu continuo orando ainda já pelo meu genro, futuro genro, pela minha futura nora. É pela fé, meus irmãos. Eu já começo a gerar em oração pelo futuro financeiro, pelo trabalho dos meus filhos, pela vida profética. Aonde meus filhos, onde os meus netos futuros que virão, eu já estou intercedendo por eles. Isso é por fé. Sonhe os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus é que você semeie, e a 30, a 60, a 100 você possa colher vidas alcançadas, transformadas. Porque o nosso tempo aqui é 60, 70, talvez no máximo 100 anos de idade. E depois é o céu. E nesse intervalo de tempo, não adianta, que adianta eu ganhar todas as coisas e perder a minha salvação? O meu objetivo é o Senhor, o meu propósito é o Senhor, meus planos é o Senhor, e os meus sonhos é o sonho de Deus. Não desista, não pare de sonhar, não corte o que Deus tem para você, não estanque, não limite o agir de Deus na sua vida. Pastor, mas eu não sei muito como fazer. Não é questão de saber, é questão de se posicionar. Eis-me aqui. Vamos ficar de pé? Vamos nos posicionar em pé. Eis-me aqui, eis-me aqui. Tremendo esse texto. Ele te habilita, Ele te habilita. Você não está vendo, a situação ainda não ocorreu, o cenário não mudou. Você está ainda como a Babilônia está à porta, querendo te tomar, mas você está lá firme. Ei, 1000 pode cair à minha direita e 10.000 à minha esquerda, eu não vou ser atingido. Onde quero que eu vou ser atingido? No meu coração, na minha fé. A minha fé é inabalável. Eu continuo firme, confiando no Deus da minha salvação. Tome posse disso, Lagoinha. Tome posse dessa palavra. Ou você acha que Deus te chamou para você continuar? Trabalhar, acordar, trabalhar à noite, trabalhar, jantar, comer, dormir, no outro dia tudo de novo, e essa loucura, e essa máquina para pagar as dívidas, porque eu tenho só dívidas, porque eu não sei o que. Ei, Deus quer te libertar desse modelo capitalismo louco, capitalista que te escraviza. Deus quer te colocar, te habilitar, te colocar por cabeça, não no sentido que você vai ser o dono de todas as coisas, mas Deus está te dando autoridade para ter domínio na sua vida, na vida da sua família, e declarar a vitória e o poder e o mover dele na sua vida.
Tome posse disso, meus irmãos, é por fé. Ah, pastor, mas ainda não aconteceu, é verdade, mas vai acontecer, vai acontecer. Vai acontecer pela palavra, eu tomo posse da palavra, como foi em Abacuque. Ainda que aconteça tudo isso, ainda que aconteça tudo, ainda que eu mandei trocentos currículos, não abriu, não me chamaram, ainda que aconteça isso, eu vou mandar mais um, eu vou mandar mais dois, eu vou continuando, ainda que eu estou tentando vender e não consigo bater as minhas metas, eu vou continuar, eu vou lutar, ainda que eu falei para 3 pessoas de Jesus e ninguém que me deu atenção, eu vou continuar a falar para o 4, eu vou falar para o 5, pastor, eu orei, já tem uma semana que eu estou orando pela cura do meu familiar, eu continuo orando, 2 semanas se for, 3 semanas, eu não vou parar. Eu não sou daqueles que desistem. Esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te, não pare. Deus não nos chamou perdedores, losers. Deus nos chamou filhos, se transformou das trevas para o reino da luz. Nós éramos criaturas, somos transformados em filho de Deus. Como filho de Deus, somos irmãos de Jesus. Olhem para isso, irmãos de Cristo. Somos chamados para quê? Para sermos, não vai dar, eu desisto, não aguento mais. Não é fácil, é verdade. Mas desde criança, eu lembro de um cântico, um cantiquinho. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E depois de tudo isso, eu declarar que está indo muito bem, passa o temporal. Eu como criança, eu só cantava esse cântico, essa musiquinha. Na minha juventude, eu fui entender que era, embora uma simples canção de criança cantar na igreja, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Várias vezes eu falava que vai muito bem. E aí eu entendi que depois passa o temporal. Então a pessoa estava declarando que estava tudo muito bem em meio ao temporal. Em meio ao seu temporal, declare no nome de Jesus: eu vou passar esse temporal. Em meio à dificuldade, eu vou passar por essa dificuldade. Em meio da enfermidade, eu serei curado e liberto no nome de Jesus. Eu vou continuar marchando por fé, porque se Deus é por nós, ninguém vai ser contra nós. Ele não me trouxe para o reino dele para eu ser um derrotado. Ele me trouxe para ser uma pessoa mais que vencedora. E eu não estou falando aqui de positivismo, eu estou falando de você se posicionar no reino de Deus. Não desista, não pare de sonhar e não pare de semear. Quantas pessoas Deus tem trazido para você compartilhar um pouco da sua vida, e você tem falado o quê? Qual tem sido a palavra de vida que você tem trazido? Quais são as palavras de vida, de poder? Quais são?